é um fator de risco para ser vítima de violência. É o principal fator de risco, nascer mulher. 1 milhão de medos, né, por ser mulher. É uma coisa que eu acho que acompanha a gente. Estranhamente, as pessoas acham que o corpo da mulher pode ser um convite, como se a gente fosse um objeto. Eu, sinceramente, não conheço uma mulher que não tenha sido assediada. Quando a gente sofre um assédio é uma coisa que a gente vai levar pro resto da vida. Mas que roupa você tá Como usando? assim você não quer melhor ter você que chamar isso. um homem pra te ajudar? A única coisa que mulher sabe pilotar bem é fogão. Já sabe cozinhar, já pode casar. Ela é brava assim porque tá mal amada. Diz não pra mim, senta igual moça fazendo de difícil. Você é menina, não pode jogar futebol, trabalhar fora. Azul é cor de menino, só pode estar na TPM. Mulher falando palavrão é que vai pra cama no primeiro encontro, mulher no volante, perigo muito. Gosta de futebol? Então explica o que é impedimento. Os corpos são diferentes. Os hormônios funcionam de maneiras diferentes. Mas a principal diferença está na cabeça. Na minha e na sua, que acha que o homem é superior à mulher. Não precisamos negar que existam diferenças biológicas, mas temos que questionar o valor que atribuímos e a maneira que nos relacionamos com essas diferenças, pois é o que cria esse abismo de desigualdades organizada na sociedade. Patriarcado, um sistema exagerado, opressor, que põe o homem como superior, que despreza, exclui, econômica, profissional, física, emocional. Ela é pior. A mulher? Quem é? Quem foi ensinada a obedecer e ceder tudo, sempre, porque é a vontade dele. Quem foi ensinada a aceitar, sem questionar, tudo, a violência e a vontade dela. Não pode, nem importa. Tem que se guardar, honrar. Ele é melhor, capaz, ele tem privilégios, prestígio, é forte. Ela tem sorte, moldada como tem que ser desde criança. Mas há esperança. Mulher, liberte-se, desconstrua. A culpa não é sua. Resista, empodere seu não. Seja revolução. Pois é, mas eu cheguei em casa e a janta não estava pronta. Tava lá, com aquela barriga enorme, aquela barba mal feita, aquele cabelo que há meses não corta. Depois que a gente casou, foi de mal a pior. Diz ele que não fez a janta porque tava ensinando dever de casa pras crianças. Começa com aquela história chata de que tudo ele faz sozinho. Mas, porra, eu tava trabalhando. Alguém tem que pensar em mim. E pra piorar, na hora de dormir, adivinha, vira e dorme. Diz que tá cansado demais pra fazer sexo. E aí, meu bem, quando eu vou pra rua e acho aquele novinho gostosinho preparado, aí ele reclama. Esses homens estão cheios dos mimimi. Não pode fazer um elogio, passar a mão, nada. Que já acha ruim. Eles usam umas roupas, umas bermudas, camisas assim, sabe? Pô, eu sou mulher. Mulher não pode negar homem. Senão as meninas vão achar o quê? Hã? Que eu sou sapatão? Ele tava pedindo, né? Pra eu estar sozinho andando na rua, aquela hora, num lugar que não tem ninguém. Lugar de homem é em casa. Eu não sei pra que homem quer trabalhar. Já tem a mulher que sustenta a casa. Fica fora o dia todo. Não dá conta dos filhos e ainda vem reclamar que vez ou outra a chefe dá uma olhadinha pra bunda dele, convida pra sair, dá aquela cantadinha básica. Ele tá lá, você sabe por quê, né? Bonito daquele jeito. Porque capacidade mesmo, ele não tem nenhuma. Todos os dias, depois do hidratante, base, corretivo, máscara de cílios, eu me pergunto por que os meninos conseguem ser bonitos sem usar essas coisas e nós meninas não. E todos os dias eu me respondo que eles conseguem porque não são convencidos desde cedo que precisam delas para serem bonitos. Desde criança, nós somos ensinadas a nos importar com a nossa beleza física, pois é ela quem vai nos ajudar a conquistar algo ou alguém. Nós somos ensinadas a nos auto-objetificar. Nossos corpos são usados para vender objetos. Nossos corpos são vistos como carne.
Isso é nocivo para o nosso corpo e mente. E isso é violento. Quando a gente está falando de assédio sexual, quando a gente está falando de violência contra a mulher, a gente tem que pensar que a gente está falando sempre de uma ausência de consentimento. A gente está falando de algo que acontece sem que exista um desejo de ambas as partes. A gente está falando de algo que acontece pautado nessa desigualdade social, onde eu tenho alguém que, por estar ocupando um lugar de superioridade, se sente no direito de constranger essa outra pessoa que está numa posição de inferioridade. Pensando na nossa sociedade, estamos falando de homens como a maioria dos agressores e a mulher como sendo mulheres como sendo o grupo de vítimas mais frequentes. Essas violências vão acontecer em todos os espaços. Elas acontecem dentro de casa, elas acontecem quando essa mulher sai de casa, e sai de casa tanto para o trabalho, e daí acontece também no trabalho, quanto quando ela sai de casa para o exercício de qualquer outra função. Então, a mulher é vítima de violência em qualquer espaço. Eu morei em Minas, que eu fui fazer faculdade lá, eu não conhecia ninguém, e eu tava tentando me enturmar, e um cara que trabalhava na verdade na quitanda que ficava do lado do lugar que eu morava, ele falou que estudava na UFMG também e me chamou porque ia ter uma festa com uns alunos novos, que seria legal pra eu me enturmar e tudo mais, e aí eu fui e só tinha ele e um cara bem mais velho. E aí eu já achei aquilo estranho, e eles desde o começo me incentivando a beber, uma desculpa pra sair de lá, né? E aí um deles falou que era mais velho tipo 50 e poucos anos. Ele falou que ia me acompanhar até a porta de casa porque aquela rua era muito perigosa. E como eu não morava lá, eu não tinha noção e não sabia. Daí ele me levou lá e ele me agarrou na frente do prédio. E eu saí correndo. Então, desde esse dia eu fiquei muito traumatizada. Eu conheço uma pessoa que sofreu assédio há pouco tempo no ônibus, no coletivo. Foi um caso que repercutiu, inclusive aqui no estado. Um rapaz, um senhor, na verdade, se masturbou no ônibus para ela. Eles foram até a delegacia, mas infelizmente o delegado não relatou como um assédio pelo fato dele estar com uma blusa em cima, e isso é inadmissível. Ela chegou aos prantos pra mim, chorando. É uma coisa surreal viver isso no século XXI, sabe? É muito triste. É um assunto que até me emociona um pouco, porque do meu ciclo próximo de amigas, assim, de 5 amigas que eu tenho, 3 já foram violadas. E é algo muito traumatizador. Eu já fui. Eu não quero falar sobre isso. Do homem, a gente espera que ele saia de casa, trabalhe, ganhe dinheiro e volte para casa. Da mulher, a gente espera o cuidado com os filhos, o cuidado com a casa e o cuidado com a relação. É ela quem é a pessoa responsável por manter o desejo, por manter a relação, por investir nisso de maneira correta. Tanto é que quando esse homem procura alguma coisa fora de casa, é porque ele não encontrou ali, é porque ela não deu conta de manter essa relação dos dois funcionando de maneira correta. Como ela é um objeto de desejo, eu preciso que esse objeto esteja muito bem cuidado. Então a gente tem todo esse discurso do incentivo, do autocuidado, da estética. O envelhecimento masculino é visto como experiência. O homem que envelhece é o homem que fica experiente. A mulher que envelhece é a mulher mal cuidada. Essa questão de padrão de beleza, isso, às vezes um certo tipo de cuidado pro olhar do homem, pro olhar do outro, é uma coisa que está internalizada até nas nossas mães, nossas avós, do tipo, você tem que estar sempre de batonzinho, vai que você encontra o homem da sua vida na rua. E é bizarro porque às vezes a gente nem entende por que a gente tem que estar bonita para um homem. Não faz sentido na cabeça de uma criança, por exemplo, mas aquilo internalizado de achar um príncipe encantado, achar o homem ideal pra você ser feliz, ter os filhos e reproduzir. Parece que é meio que essas são as etapas da vida. Você conhece um cara incrível, você casa e você tem filhos e você vai cuidar daquele cara como se fosse seu filho, porque você vai ter que lavar, você vai ter que fazer almoço, fazer janta, e é esse o papel da mulher.
pensar que o corpo feminino é objeto de desejo, é objeto sexual, né? Ele desperta esse interesse. Somos ensinados a olhar para o corpo feminino como um objeto que desperta interesse sexual e que é público e que pode ser tocado e que consentimento é algo desnecessário. Quando a mulher vai para o espaço público, ela tem medo de que esse corpo seja violado. O homem, quando está no espaço público, ele está no espaço que é dele. Um espaço que foi pensado, que foi construído, que funciona para que ele se sinta confortável, para que ele transite. A mulher não. O espaço doméstico é o espaço feminino. Então, quando essa mulher sai de casa, ela está assumindo, pensando na lógica social, ela está assumindo o risco de ter a sua integridade sexual e física violada. O homem, quando está no espaço público, a preocupação dele é com o bem material. A preocupação dele é, se tem alguém andando por trás, se ele sente que tem alguém vindo, a preocupação é, vão me assaltar, vão querer brigar comigo. A questão sexual não passa, não é uma possibilidade, porque o corpo masculino a gente não olha e não se relaciona com ele por essa via. O corpo feminino não. O corpo feminino, por a gente enxergá-lo como um objeto sexual em grande parte, quando essa mulher está transitando nesses espaços e ela percebe a presença de um outro, a primeira preocupação dela é com o que vão fazer comigo e não qual o bem material que eu vou ter tirado de mim. A minha preocupação enquanto mulher é eu vou ser vítima de violência sexual. Se eu falar com você que o maior medo da minha vida é ser estuprada, é o maior medo da minha vida. Eu tenho medo, outros medos, tenho medo de perder minha mãe por agora, coisa assim, mas o que eu mais tenho medo na vida é de ser estuprada. Eu sempre tive, né, um horror a me pensar numa situação dessa. Eu não consigo assistir um filme, um seriado ou coisa assim que mostre cenas de mulheres sendo estupradas, que eu automaticamente me coloco no lugar, imagino que se fosse eu só de pensar, estar no lugar, eu já entro em pânico. Teve uma vez que eu tava voltando do futebol à noite e aí eu tava lá na rua e tinha um cara muito estranho no ponto de ônibus. Eu percebi, mas não tinha pra onde ir, só comecei a andar mais rápido. Parou um carro do meu lado e era uma mulher e ela falou bem assim, você percebeu que tem 4 caras te seguindo? E aí quando eu olhei pra trás tinham 4. E eu só pensei assim, fudeu. E aí ela falou, você mora aqui perto? Aí eu, no final da rua. Ah, ela, você quer carona? Aí eu pensei, entre uma mulher no carro e 4 caras, óbvio que uma mulher. Então eu entrei no carro, ela me deixou na porta de casa e eu cheguei em casa tremendo. Então eu acho que esse é o maior medo, assim, de acontecer alguma coisa na rua, porque é como se o nosso corpo não fosse nosso, ele fosse dos outros, ele fosse público. Eu posso andar por essa rua? Não posso. Eu posso andar com essa roupa? Eu posso... Será que eu tô segura se eu pegar um táxi sozinha? E aí a preocupação não é, será que ele vai me cobrar um pouco a mais pela corrida? Será que ele vai parar o carro em algum lugar e fazer alguma coisa comigo? Será que eu posso ficar no ponto de ônibus esperando o transporte, o último transporte, porque nesse horário eu já tô sozinha? E quando eu entrar no ônibus, será que eu tô segura se tiver só eu, o motorista e o cobrador? Então esse medo, ele não é um medo incoerente. Ele é um medo que está muito pautado numa realidade. E daí a gente começa a criar essa série de estratégias para poder diminuir a probabilidade de que a gente venha a ser vítima de violência. O que é absolutamente ridículo. Acho que não tem muito um outro termo. É triste pensar que enquanto mulher a gente precisa o tempo todo criar estratégias para sair e voltar para casa com a nossa integridade preservada, com a nossa integridade sexual preservada. Para mim, qualquer homem é suspeito. Qualquer homem que senta do meu lado, não importa os trajes que ele esteja vestido, idade, qualquer homem para mim é suspeito. Eu não ando também muito encostada perto dos muros. Quando eu tô sozinha na rua, eu ando mais no meio da rua, porque se acontecer alguma coisa, o carro tem mais chance de um carro passar e ver. Eu não tenho medo de pagar de doida na rua, por exemplo, porque se eu tô na rua e eu sinto que um cara tá me seguindo, eu pego meu celular, eu falo, ei pai, tá saindo da delegacia, já prendeu alguém hoje, o pai nem trabalha em delegacia, mas eu tento assustar a pessoa pra ela ficar desarmada. Primeiro eu tento fugir, tento ir pra um outro lugar, tento atravessar uma calçada, se eu ver que tá rolando perseguição assim, eu entro dentro de algum lugar, mas se não dá, eu faço essa tática de ligar. Ligo, aí faço a pessoa saber que eu sou, né, militar, assim, pra ver se já rolou já. Se eu pego um
num carro e alguém me deixa na porta da minha casa. Eu peço para me esperar entrar. Minha tática é ficar de cara fechada e mal-humorada para ninguém mexer comigo. Sentar no ônibus, às vezes você olha, por ser mulher também, querendo ou não, você olha para algum indivíduo, você pensa 2 vezes, vou sentar do lado, não vou sentar mais próximo do trocador, né? Pra caso precise de socorro, alguma coisa. Eu evito estar em lugares sozinhas, assim, lugares que eu acho que é meio deserto. A gente acaba criando esse medo, infelizmente. Eu evito pegar Uber ou táxi sozinha. Se eu pego sozinha, na frente do motorista mesmo, eu tiro foto da placa e vou conversando com alguém no telefone, eu falo, tô no Uber tal, com motorista tal, placa tal, daqui tantos minutos eu tô chegando em casa. Eu só saio na portaria quando o motorista está esperando. Eu só desço para pegar o ônibus na hora certa. Eu viro pra trás e falo, oi, que horas são? Sabe que horas são? Porque a pessoa já fica meio assustada e se ela fosse tentar fazer alguma coisa, ela às vezes pensa 2 vezes. Eu encaro a pessoa, ou então eu pergunto se está acontecendo alguma coisa com ela, se eu posso ajudar. Isso é um meio de defensiva que eu busquei, assim, no decorrer de todas as coisas que já aconteceram comigo. São algumas táticas assim que eu adoto, mas não que eu acho que sejam suficientes, mas que talvez possam dificultar a ação de algum assediador. Eu fui criando alguns mecanismos para me proteger mesmo da vida. Esses discursos, eles vão se adaptando aos espaços, mas eles acontecem tanto dentro de casa, quanto fora de casa, quanto no ambiente do trabalho. A gente só vai alterando um pouquinho as características, mas a gente vai sempre pensar, arrumar um jeito de justificar a violência que aconteceu, atribuindo a responsabilidade a essa mulher. Quando um homem vai para o mercado de trabalho e ele se posiciona, ele é visto como um homem assertivo, ele dá conta do recado, ele consegue ocupar aquela função. Uma mulher, quando tem a mesma postura, quando ela é assertiva, quando ela diz o que quer, quando ela coloca os limites e diz que confia no trabalho que está fazendo, ela é vista como arrogante. Quando eu faço essa diferenciação de valor num comportamento que é similar, única e exclusivamente baseado no gênero desse sujeito, eu estou dizendo, esse lugar não te pertence, esse lugar aqui é seu. Então o comportamento é o mesmo, a minha leitura do comportamento é completamente diferente. Quando eu recebi o primeiro convite para assumir um cargo de gestão, que foi a implantação de um campus no interior do estado, numa área rural, aí eu sei que a pressão foi maior. Eu recebi o convite e aceitei o convite. Mas a pessoa que me nomeou sofreu algumas questões complicadas de pessoas que pediram agenda para falar que não tinha como dar, né, essa atividade para uma mulher naquele lugar. Ela não vai dar conta disso. Muitas coisas que eu ouço ou que eu já ouvi nunca me abalaram. Isso me abalou, assim, né, no sentido de ninguém está perguntando qual é a experiência que eu tenho, da onde eu venho ou por que eu fui nomeada para o cargo. Já disseram, né, ela não sabe o que ela está assumindo, ela não vai dar conta, né? Até porque antes de mim tinha um homem, gestor, que não deu conta. E agora você coloca uma mulher para errar de novo? Enfim, daí. Você dei conta. O serviço exige muita força, e aí tem essa questão de que vem, isso é mais homem, tem que fazer isso, entendeu? Vem a mulher como sendo um pouco mais técnica, assim, mas no operacional existe preconceito, sim, contra a mulher. Né? Você pode se doar ao máximo, se dedicar ao máximo para você ser muito boa naquilo e você vai ser comparada ao pior dos caras, assim, entendeu? Então, eles têm um privilégio nesse sentido, assim, né? Por serem homens, eles são mais bem vistos do que a gente tem que correr atrás. Se a gente for pensar que homens ocupam a maioria dos cargos de chefia e que a gente olha para mulheres como objetos de desejo, cujo único objetivo na vida é conquistar um marido e conseguir uma boa casa e construir a sua família, se ela entra nesse mercado de trabalho, ela entra para quê? Ela entra com o interesse de despertar a atenção do seu chefe, ou se ela cresce na carreira, ela não cresce por competência própria, ela cresce porque ela é muito bonita, ou porque ela tem alguém que gosta muito dela ali dentro, não por competência. Pensar em solução para
para a violência contra a mulher, seja ela o assédio, seja o estupro, seja a violência doméstica, qualquer forma de violência, a gente precisa pensar em educação. Mas a gente precisa começar a olhar um pouquinho antes, empoderar mulheres e meninas em termos de informação. É dizer para elas o que é violência, é nomear corretamente, é dizer quais são os direitos. É só assim que a gente vai conseguir pensar numa solução do problema. É só quando a gente começar a discutir gênero na escola, por exemplo, quando a gente discutir que não existe coisa de menino e coisa de menina, existe coisa de criança, de que não tem problema usar azul, de que não tem problema usar rosa, brincar de bola, de que não tem problema gostar de futebol ou brincar de boneca. Não tem problema um menino brincar de boneca, porque a única coisa que ele está aprendendo ali é, de repente, ser um bom pai, um bom cuidador. Nada além disso. A partir do momento que a gente começar a questionar essas estruturas que sustentam essa teia, que criam essa rede que está tão bem entrelaçada, que está tão bem firmada, é que a gente vai conseguir pensar numa mudança. Eu preciso dizer que essas mulheres não são rivais, de que estamos todas na mesma situação de vulnerabilidade, que enquanto uma está em risco, todas as outras estão. Eu preciso dizer para esse homem que não tem problema ele chorar, que não tem problema ele pedir ajuda, que ele não é menos homem por isso. Eu preciso que ele sente e repense o que é ser homem de verdade para ele e como que essa noção de homem de verdade interfere a maneira como ele se relaciona com o outro, como ele se relaciona com a parceira, com a amiga, com a mãe. Eu preciso que ele entenda que não tem mulher que merece respeito e mulher que não merece, porque todo o respeito é seu, é meu, é nosso. Não é alguma coisa que você me dá. Ele é meu. Respeito. 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 Respeito.